trabalhando temático às quintas-feiras nossa, sabemos que é um assunto tão relevante nesses dias. Quantas pessoas têm sofrido, não é verdade, com depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E Deus preparou, e eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Rafael, né? Vem aqui, doutor. Vem. Recebeu o doutor Rafael aplaudindo a Jesus. Você pode dar uma salva de palmas? Tive o prazer de conhecer o Dr. Rafael nesses últimos meses. Já simpatizei com ele logo de cara. Ele tem um nome tão bonito, não sei porquê. Ninguém deu risada. Tem um nome bonito assim, eu simpatizei e falei, olha só, né? É ou não é? Nós estávamos envolvidos num projeto muito lindo, que infelizmente a gente acabou não vendo ele concretizado 100%, que era sobre o Covid, de atendimento inicial, envolvendo a população, envolvendo as comunidades. E ali eu pude conhecer o doutor, onde descobri um coração gigante, coração muito grande, um coração onde estava disposto a ajudar as pessoas, mesmo sem um retorno digno, né, à profissão, à altura daquilo que merece. Mas eu tenho certeza que Deus tem honrado a vida dele e vai honrar ainda mais no nome de Jesus, amém? Então, quem que é o doutor Rafael? Se apresenta aí, doutor. Bom, obrigado, pastor. Meu nome é Rafael, eu sou médico de saúde da família, eu atendo aqui no Cadioli. E a minha especialização é na área da psiquiatria. Eu já atendo cerca de 4 anos, né, nessa área. E, né, agradecer ao convite, né, aqui, porque é um tema realmente muito relevante, né? A gente fala muito sobre Covid, né, sobre a doença do momento, mas hoje a gente pode afirmar que existe uma pandemia de saúde mental também, por baixo aí do Covid, que muitas vezes a gente acaba não percebendo. Quem já, né, tem alguém em casa com algum familiar, ou às vezes até mesmo a própria pessoa, né, que sofre com uma ansiedade, uma depressão, né, sabe o quanto que é limitante, quanto que isso afeta a família, né, quanto que isso diminui a nossa qualidade de vida como um todo. E como a gente estava conversando mais cedo, né, a gente vai ter que se preparar, porque a tendência é cada vez aumentar esses casos de saúde mental, mas graças a Deus a gente tem tratamento, a gente tem acompanhamento, né, a gente consegue fazer muita coisa para ajudar nessa parte aí. Que legal, eu que agradeço o doutor por ter atendido, né? A gente fez o convite e ele, sem pensar, aceitou. E eu glorifico a Deus pela tua vida, por poder estar aqui, a gente promover esse conteúdo para o pessoal que está assistindo online e também para quem está aqui presencial hoje. Eu estava vendo uma reportagem na Jovem Pan de 2020, diz que em média 12 mil pessoas no Brasil se suicidam por ano, mais de 1 milhão de pessoas no mundo por ano, e 96,8% está relacionado a transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, abuso de substâncias. E mediante a tudo isso, o Brasil em 2016 ele adotou a campanha do Setembro Amarelo, para poder estar prevenindo, instruindo, dando direção para as pessoas como lidar com essas áreas. E nós fizemos o convite para o doutor porque nós sabemos que a depressão, a ansiedade, ela é uma doença. Ela precisa ser tratada como muitas outras, como uma enxaqueca, como uma gastrite, como um problema comum. Então, é muito importante nós entendermos isso, que podemos ter um auxílio médico aliado à fé. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui hoje, para que você fique mais esperto e por dentro do assunto, de tudo que acontece. A gente queria dar nós vamos fazer um
um geralzão hoje de sintomas que talvez precedem um sentimento de suicídio ou que afeta a maioria das pessoas hoje. O primeiro deles que a gente quer falar sobre depressão, né, doutor? Isso, né? O que a gente estava conversando mais cedo, né? O Setembro Amarelo, ele é relacionado ao suicídio, mas geralmente, assim, praticamente 90% dos casos, a tentativa contra a própria vida, ela costuma ser um sintoma de um sofrimento que está ali escondido. Dentre, né, os vários que a gente tem, o mais comum é a depressão, né? Hoje, na verdade, a ansiedade ela já passa a depressão, mas em relação aos atentados, né, à própria vida, a depressão ainda, né, é o que a gente mais encontra. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando do nosso humor, né? Basicamente, eu acho que um sintoma que todo mundo deve conhecer, né, é a questão da tristeza. É o sintoma mais forte que a gente sente inicialmente. E como o nome diz, né, depressão, a gente imaginando como se fosse uma depressão geográfica mesmo, né, a gente acaba tendo uma depressão, uma diminuição em todo o nosso organismo. Então a gente fica mais lento, sem energia, não sente prazer nas atividades que normalmente a gente sentiria. O pessoal costuma dizer, fica o mundo muito cinzento, a gente não tem prazer para fazer. Coisas às vezes simples, assistir uma televisão, ver um jogo de futebol, nada, não gosto de nada mais. Insônia, falta de concentração, são vários sintomas que a gente tem, que na verdade é uma resposta do nosso corpo a um sofrimento mental, né? A um sofrimento emocional. E em casos mais extremos, né, a pessoa numa tentativa de tentar resolver esse sofrimento, aliviar esse sofrimento, ela acaba tentando ali tirar a própria vida, né? É como eu costumo falar bastante, eu gosto muito de reforçar isso, né? A gente nunca pode deixar a doença falar pela gente, né? Então, quando a gente tem esses casos de tentativa, né, é muito comum o paciente fala, não, na verdade eu não quero tirar a minha vida, eu quero tirar o sofrimento pelo qual eu estou passando, né? E pela associação, né, se eu sofro, logo eu termino com a minha vida, o sofrimento acaba. Quando na verdade não é bem por aí, né? Hoje a gente tem muitos recursos, remédios, terapias, né? Remédios, acho que a gente contar tem de cabeça que tem mais de 10 que a gente consegue pensar que acha em qualquer farmácia, né? Então a gente tem muito mais recurso, não é mais a psiquiatria como era antigamente, né? Que a pessoa fica dopada, que a pessoa vai ficar jogada num canto, ninguém vai dar mais atenção, né? Devido, né, a esse boom que teve, esse aumento muito grande, a gente acabou desenvolvendo muitos recursos para tratamento. Acho importante, doutor, falar isso porque tem pessoas que têm resistência a tratamento acho que por tudo que já aconteceu no passado, né? Achar que... Sim. A gente lembrar sempre, né? Que acho que provavelmente deve ter aqui bastante gente que conhece, né? Rivotril, Frontal, né? As gotinhas, né? Aquelas gotinhas famosas, né? O pessoal tem muito receio da questão de dependência do remédio, viciar, coisas do tipo. Os remédios de depressão, e entra também os da ansiedade, eles são muito tranquilos. É que daí, no caso, precisa, né, pela orientação, tem um jeitinho certo de tomar, de começar, de manter, de tirar. E eles são muito tranquilos nessa questão da dependência. Eles não dão dependência, eles não vão viciar, eles não vão fazer mal nenhum ao organismo, né? A não ser esses mais, assim, que a gente comentou ali, os da receitinha azul, né? Que a gente conhece, esses aí é um pouquinho mais... A gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, né? Um carinho maior ali a hora que vai passar. Porque esses dão problema. E, caso o pessoal não saiba, não trata depressão. Então, quem estiver tomando aí Rivotril, Clonazepam, Lorazepam, Bromazepam para depressão, ele não trata. Então, a gente tem, né, recursos, remédios certinhos, né, que a gente consegue fazer. E sempre, qualquer desses sintomas, principalmente da tristeza muito intensa, né, sintomas físicos, procurar sempre o médico do posto, né, sempre uma orientação aí para já começar o tratamento o quanto antes. Doutor, tem graus de depressão?
Isso, a gente consegue medir, né? É difícil falar, né, um grau exato, mas a gente conseguiria dividir entre uma depressão leve, moderada, até uma depressão mais grave, né? E, geralmente a grave é quando tem esses atentados contra a própria vida, quando a pessoa possui algumas alucinações auditivas, visuais, ela vê vulto, ouve voz, a gente consegue caracterizar como grave. Agora, quando a moderada e a leve é muito, como eu posso dizer, ela é muito de cada pessoa, né? Porque a percepção da doença é diferente. Às vezes uma depressão extremamente leve já derruba a pessoa assim de jeito e a pessoa não levanta. Então eu pelo menos, né, quando a gente vê os pacientes, seria mais isso, ou essa grave que a gente tem que pensar em internação, coisas do tipo, e a depressão mais comum, por assim dizer, que mesmo, né, lembrando, mesmo a leve ou a que seja pouco, ainda assim ela é muito forte. A leve, a pessoa ela consegue realizar as atividades normal? Consegue, dá risada, conversa, brinca, faz de tudo e tá. Depende muito o método de diagnóstico, né? Antigamente a gente tinha mais amplo, hoje está ficando mais específico. Existem algumas depressões mais leves, que a gente chama de distimia, né? Que elas seriam aquelas depressões que ela quase passa debaixo do radar. Ela vai, a pessoa não chega a deprimir a ponto de procurar ajuda, mas ela também não está bem. Então ela fica aquele meio termo, só que a gente tem sim prejuízo. Então, nessa questão, trabalho, em casa, relacionamento. Às vezes, quando a pessoa é mais jovem, que a gente tem muitos casos agora, dessa parte mais infantil, por assim dizer, né? Põe entre os 10 aos 18 anos, numa escola, isso aí já prejudica. E às vezes a pessoa acha que não, eu sou forte, eu dou conta, não tem problema, mas, né, tem prejuízo sim, a gente acaba encontrando. E quando que a pessoa ela se dá conta que ela está com a depressão? Ou ela está entrando em depressão? Geralmente são esses sintomas mais físicos, né? Porque a gente tem o sofrimento, né? A gente sabe que não existe, né, uma vida sem sofrimento, e muitas vezes a gente acha que isso é normal. Uma das características, né, que a gente tem mais constante seria a parte física, né? Então a pessoa começa a não dormir, a pessoa começa a não fazer mais as atividades como fazia antes. Uma das características são os pensamentos negativos. Então a gente vai ter pensamento de uma baixa autoestima, eu não sirvo para nada, eu não presto, eu tenho culpa, e aquilo vai alimentando. E muitas vezes, que é outro sintoma que praticamente todo mundo que vai ter a depressão, vai ser pensamentos relacionados à morte, né? Então a pessoa vai chegar um momento que ela vai pensar, mas e se eu não estivesse aqui? E, sei lá, tudo acabasse? E se eu dormir e não acordar mais? Então ela acaba, chega a um ponto, né, onde a própria consciência da pessoa alerta para falar, opa, mas eu nunca pensei nesse tipo de coisa, o que será que está acontecendo? Isso junto com os sintomas, né? E muito comum também, alguém da família levar, a gente tem, né, esse empurrãozinho aí da família, porque muitas vezes a pessoa não quer nem sair de casa. Seria mais ou menos o quadro inicial que a gente costuma ver, né? Mas isso a gente encontra casos gravíssimos, né, já abrindo de cara. A gente encontra casos leves há 20 anos se arrastando e a pessoa não tratou, né? Então ele tem essas variações particulares de cada um. Porque é interessante essa pergunta por conta de que todos nós passamos por períodos de dificuldades e de tristezas. Saber diferenciar esse momento, né, do que é a depressão, porque senão tem gente que a gente exagera, né? Exagera também, né? Porque a gente tem que sempre lembrar, tristeza, ansiedade, preocupação, nervosismo, isso vamos por assim dizer, saudável. No momento certo, na hora certa, do jeito certo, na intensidade certa. Então, é uma coisa que a gente pode pensar. Tem motivo para eu estar do jeito que eu estou? Tem, deu um problema, aconteceu uma coisa muito fora, né? Então, tudo bem. Não, minha vida está
tranquila aqui no momento, mas eu estou sentindo aquela tristeza que ela não vai embora. Aquele dia que não me aconteceu nada, mas aquela coisa está arrastando. A ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade, a pessoa está ansiosa com alguma coisa que ela vai apresentar, vai no trabalho, qualquer coisa assim, normal. Mas aquela ansiedade começa a escapar do controle, aí a gente tem que acender ali uma luzinha vermelha, que pode já estar sendo até mesmo a doença falando ali, a pessoa ainda não percebeu. Então a gente tem que estar atento, né? A gente sabe muito bem, né, que vai ter problema mesmo, a vida não tem jeito, né? Nesse sentido, a gente vai estar sempre ali com alguma coisa, mas a gente vai conseguir fazer essa medição, né? Até onde isso está sendo prejudicial ou não no meu dia a dia. Bacana. Já falando sobre ansiedade, para a gente poder entrar nela, o que é a ansiedade clínica, assim, que o doutor olha e fala, os sintomas de quem sofre de ansiedade? Agora, acho que a turma vai identificar, né? A ansiedade, ela é também outra coisa, outra situação fisiológica natural do nosso corpo, que quando a gente está sob estresse, quando tem muitos problemas, a gente começa a ter um descontrole. Então, basicamente, né, acho que o pessoal vai, ou se não passou, já viu isso em algum lugar. Então, geralmente, aquela pessoa que ela começa a ter uma dor no peito muito forte, uma sensação de que vai morrer, o coração começa a bater muito rápido, parece que vai sair pela garganta, falta de ar, tremores, começa a suar frio, começa a ficar muito agitada, aí geralmente vai parar tudo, vai chegar no pronto atendimento, aí o médico do pronto atendimento vai falar assim, mas você não tem nada, está tudo normal, fizemos eletro, fizemos exame, está tudo bom. E a pessoa vai falar assim, não está bom, eu estou passando mal. Esses são os sintomas de uma crise de ansiedade. Mas aí existem os sintomas, digamos assim, mais cotidianos. Então, assim, o pessoal que tem gastrite, quem tem gastrite refluxo, dificilmente não vai ter uma ansiedade. Sei porque eu também sou ansioso, eu sei bem como que é. Batata, gastrite e refluxo, é muito difícil não ter um componente ansioso. Dor de cabeça crônica, que não passa, aquela dor de cabeça que já foi no oculista, no oftalmo, já viu, já foi no neuro, já passou em tudo, aquela dor que não quer ir embora. Dor muscular, acordei hoje, parece que tomei uma surra, tudo doendo, ficou tudo travado, tudo, né? Isso é uma característica da ansiedade, do nervoso, da tensão. E outras situações também que a gente vê muito na odontologia, o bruxismo, né, aquela raspagem que a gente tem do dente à noite, e geralmente acorda com a dor de cabeça, né, que é aquela dor de cabeça para todo lado, né, a cabeça inteira, fala, mas eu acabei de dormi 8 horas e parece que não dormi nada. Isso quando dorme, porque uma das características também é não dormir, insônia. Deito e a cabeça não para. Fica, e vira para um lado, vira para o outro, vira. Aí fala assim, eu vou lá e tomo um Rivotrilzinho ali, umas 5 gotinhas, tira com a mão. Isso é ansiedade também. E um dos que, né, a insônia, os 2 sintomas, né, que o pessoal mais reclama, insônia e a falta de concentração. O pessoal vai falar assim, fui na cozinha, esqueci, vim pegar um negócio e esqueci. Ou, eu estou muito disperso, estou muito avoado. Não fazia isso, né, de esquecer tudo agora, eu tenho que deixar tudo anotadinho, senão a minha concentração vai para o espaço. Também é sintoma de ansiedade. Isso tudo é uma resposta do corpo à tensão muito constante. Hoje, com Covid, né, com tudo isso que a gente tem, tensão, né, liga a TV, é morte, tudo que a gente vê é problema, né? Então a gente está 24 horas tenso. E isso chega uma hora que desregula o nosso corpo e a gente vai tendo esses sintomas aí que às vezes vem de uma vez, assusta, mas às vezes ele vai vir devagarzinho, ele vai chegar que a gente não vai nem perceber e quando se der conta ele já vai ter tomado, né, conta ali da pessoa. Tem alguém ansioso aí? Olha para alguém perto de você que é ansioso aí, só faz assim, com a sobrancelha.
assim mesmo. Ansiedade. Ansiedade Provavelmente é uns 80% de casos. De já ter dia de, se eu atender 10, os 10 serem ansiosos. É muita gente. E o que provoca essa ansiedade normalmente? Problema do dia a dia, cotidiano? Isso, a gente tem que imaginar que, na verdade, os problemas eles acumulam, né? Às vezes é um problema de 20 anos atrás, que a pessoa vai falar assim, já está resolvido, já está tudo certo, mas o problema fica guardado, né? A gente vai acumulando. Eu costumo sempre, né, usar essa imagem, né? Imagina como um copo que a gente vai enchendo ele. Cada trauma, cada problema, eu vou enchendo, vou enchendo. Às vezes eu posso ter um trauma só, muito grande, que eu já entorno o copo lá de uma vez e a pessoa já entra com os sintomas, mas o mais comum é ser aquele gradual. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Quando a pessoa dá por conta, ela entra nesse transtorno de ansiedade que a gente chama, né? E é muito comum também a pessoa falar assim, mas eu já passei por tanta coisa pior, né? Por que agora aconteceu um negócio que nem foi tão forte assim, eu abri com a ansiedade? É porque, na verdade, o problema que aconteceu ainda está aí. Se não resolveu, não tem jeito. Uma culpa que eu sinto lá atrás, um negócio que eu tinha que ter feito diferente, qualquer alteração desse tipo, se não resolver, vai ficar. E uma hora o corpo vai cobrar. O corpo ele vai responder desse modo. Que, né, parte mais técnica é uma adrenalina, né? Quem pratica esporte, quem conhece essa parte, quando tem uma descarga de adrenalina, fica exatamente como o ansioso. Só que o problema do ansioso é que ele não vai ter esse controle. Então vai estar lá assistindo a televisão, de repente vem uma descarga de adrenalina. Para onde que corre? Não tem para onde correr. Aí o corpo vai começar a sentir. E isso, a longo prazo, chega uma hora que, por qualquer motivo, a pessoa está tenso 24 horas. E aí, daí para frente, só piora. Pode ter sintomas depressivos juntos, e aí a gente começa o nosso problema, porque as doenças, essa parte nossa, né, da saúde mental, elas se conversam. Então, eu posso ter um depressivo com ansiedade, um ansioso com depressão, e aí vai misturando, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. Por isso que é sempre bom, quanto antes, procurar, né, antes consegue resolver o problema. A ansiedade, o doutor falou que ela é desenvolvida por conta de traumas. Por exemplo, perca, doença, medo, tudo envolve... e isso que desencadeia uma crise de ansiedade, então? Isso, o nosso corpo, essa parte da ansiedade, como a gente estava falando, é outra coisa natural do nosso corpo, né? A gente tem que responder assim a certas situações. Então, o nosso corpo está preparado para ter essa resposta. O ansioso, quando ele começa a ter esse gatilho de resposta muito frequente, o nosso corpo ele perde o controle de como eu vou regular o meu momento de tensão. Então, todo mundo que, mesmo que não tenha ansiedade, na hora da tensão vai ficar desse jeito. Não tem como, isso é do corpo. Só que o problema do ansioso é justamente esse, eu não tenho mais a regulação disso. Então eu vou estar toda hora. Então eu vou estar aqui numa festa, com minha família, com quem eu gosto, vem uma descarga de ansiedade. Eu vou estar deito para dormir, para descansar, vem uma descarga de ansiedade. Então, a gente tem como se fosse uma desregulação nesses mecanismos já que a gente tem no nosso corpo e a tensão constante que dá isso. E pode ser de todos esses modos aí, com traumas, com problemas. É muito comum hoje problemas no trabalho, chefe muito abusivo, ou às vezes na faculdade, né, a gente atende também muitos universitários, pressão para entregar trabalho, para entregar TCC, para fazer as coisas, e a pessoa vai ela vai entrando nesse ritmo de luta, né, de tensão, e uma hora o corpo vai falar, não tem como. O corpo vai pedir, fala, ou resolve o problema, ou eu vou dar uma pifada aqui. E geralmente o que acontece? Que nesses casos de síndrome do pânico, crise de ansiedade, né? A gente chama síndromes ansiosas
Mas dentro dessas síndromes a gente tem ali umas 8, 10 ali, subdivisões, né, especificações de cada uma. Mas todas giram em torno desse mesmo mecanismo, né, de tensão, resposta à tensão, a estresse desregulado. O doutor falou sobre gatilho. Talvez tem gente que não sabe o que é os gatilhos mentais, né? O que seria esses gatilhos? Como que essa pessoa pode lidar na hora que dispara eles? O ansioso, né? E isso também serve para o depressivo. São características que a pessoa já tem. Ela tem uma predisposição. Então, quem é ansioso provavelmente também vai ter mais ansioso na família. O pai é ansioso, a mãe é ansiosa, irmãos são ansiosos, alguém mais vai ter, porque é uma característica genética. A verdade é que é muito difícil a gente controlar, porque como é uma resposta natural, muitas vezes a pessoa vai falar, não, eu estou tenso mesmo e é sim porque eu estou com um problema. E ela deixa acumular a esse ponto. Mas uma das coisas que a gente vê muito, né, a questão da resiliência que a gente falava, a questão de tentar resolver os problemas na hora que eles têm que ser resolvidos, resolver os problemas até onde a gente consegue resolver, que a gente sabe que tem, né, muitas situações que eu quero pegar o problema de todo mundo, colocar nas minhas costas e resolver tudo. A gente acaba não resolvendo de ninguém, nem o nosso, e ganha mais problema e a coisa fica assim mesmo. Então a gente tem algumas técnicas, né, principalmente nas terapias, né, na psicoterapia, de tentar frear esses gatilhos, esses momentos que a gente tem a ansiedade. Não é algo simples, não é algo fácil. Se você pegar alguém ansioso com, por exemplo, 40 anos, essa pessoa aí provavelmente já deve estar uns 25 anos, pelo menos, com essa ansiedade. Então, é da pessoa. Então, tem todo um trabalho de terapia para a gente regularizar de novo, junto com a medicação, que daí seria a nossa parte médica, né? Fazendo os dois junto por um tempo longo, que é outra coisa também, não existe tratamento rápido, né? Todos os nossos tratamentos são demorados. Quando a gente fala demorado, a gente está falando assim, 1 ano de remédio, de terapia, de correr atrás. E aos poucos a gente consegue desenvolvendo, mas é muito pessoal, né? Cada um consegue desenvolvendo a seu modo essas reações ao estresse. Bem legal que a gente estava conversando antes de começar e alinhando. Por que o doutor ele vai falar uma visão clínica e nós estávamos falando da importância de Deus também no meio do tratamento. Olha que coisa interessante. Tem um versículo que eu costumo sempre usar muito em aconselhamento, que a Bíblia diz assim, lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é justo, se alguma virtude há e algum louvor existe, nisto pensais. Quando a Bíblia fala assim, nisto pensais, aqui me dá uma brecha e eu entendo o quê? Que eu tenho o controle no que eu penso. Eu posso escolher o que eu penso. Martinho Lutero tem uma frase muito legal que ele diz assim: eu não posso impedir que as pombas voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir ela de vir, sentar e fazer um ninho. É como os pensamentos, eu não posso impedir que ele venha, mas eu posso impedir que ele permaneça, que ele crie raiz. Então a Bíblia fala, nisto pensais, quer dizer, no que eu tenho que pensar, no que é justo, no que é amável, no que tem virtude, no que tem boa fama, se existe louvor, é nisso que eu tenho que pensar. Então se vem um pensamento de morte, que às vezes tem pessoas que passam por traumas, né, doutor? Às vezes ali, eu vou morrer, qualquer dor que aparece, meu Deus, é uma doença ruim, é coisa ruim. Então peraí, eu não vou escolher pensar nisso, eu vou escolher pensar no que é vida. Tem uma estatística que diz que mais de 90% dos pensamentos que a gente teme nunca acontecerão. Essa antecipação, né, que é o grande problema do ansioso. A questão
Deus, né, como a gente conversava, porque todo tratamento, como eu falei, ele é demorado e ele, é um tratamento que ele pega várias frentes. Então, por exemplo, eu vou tratar minha depressão, minha ansiedade só com remédio? Muito difícil. Eu vou tratar só com a terapia do psicólogo? É um pouquinho difícil também. Então, o que a gente faz? A gente costuma, para ter um resultado melhor, a gente associa várias terapias junto. Então, por exemplo, a gente consegue fazer ali uma medicação. Junto com a medicação, a gente faz uma terapia. Junto com a terapia, a gente faz uma atividade física, por exemplo, uma caminhada, uma academia, uma alimentação saudável. A gente vai tendo várias frentes de tratamento. E essa frente da questão vamos por assim, da religião de Deus é muito importante. Nem contando a parte, né, espiritual, mesmo sobrenatural, que a gente sabe da importância, né? Mas a gente costuma ter um aumento da resiliência, né? Para quem não sabe, a resiliência é uma característica que a gente tem de conseguir aguentar esses problemas da vida sem que ele afete muito a gente. Então, independente de qualquer coisa, a gente ter uma vida espiritual muito certinha, muito em dia, sempre rezando, sempre, né, pedindo força, a gente consegue ter um resultado muito bom. Então, como eu disse, não é nenhuma delas sozinha, são todas elas juntas, né, ao mesmo tempo e por um tempo muito grande, né? Às vezes a gente vai ter ali anos de tratamento. Às vezes a pessoa está mais tranquila, a gente consegue em 6 meses. Pensando aí bem, né, uma estimativa bem otimista. E aí aos poucos a gente consegue, né, ajustando os tratamentos a cada pessoa. Então a importância de Deus nisso é fundamental, né? Se Ele não disponibiliza, né, todas essas ferramentas, né, a gente não conseguiria tratar. Então, com certeza, assim, absoluta, por mais que alguns colegas não acreditem muito, né, mas a gente sabe que tem fundamento sim e funciona sim. Que legal. A gente vai falar um pouquinho sobre o esgotamento, né, que é o burnout. Isso aqui tem crescido muito nos últimos tempos, né, principalmente porque ele surge por carga de estresse, é isso? Muito alto? Isso. A gente poderia colocar burnout como essa mesma caixinha das síndromes ansiosas, né? Porque os nossos diagnósticos eles são muito dinâmicos, então cada ano a gente está tendo novas atualizações, novos termos. Então burnout nunca existiu? Na verdade, o burnout é essa reação ao estresse, né? Tanto que os sintomas deles eles são bem característicos, né, dessa reação que a gente chama de adrenérgica, nessa reação de adrenalina que a pessoa tem. Que a diferença é que daí vem, aí no caso não seria esses traumas da vida, né? Seria mais um esgotamento que a gente chama de funcional, aquele esgotamento que a pessoa tem do próprio dia a dia dela, do trabalho. É muito comum, como a gente estava falando, na questão do chefe abusivo, carga horária de trabalho muito extensa. Às vezes não tanto, mas a pessoa está num lugar onde ela não gostaria de estar, mas ela estou fazendo esse trabalho, mas não é muito a minha cara, e isso está me sobrecarregando. E isso também, a longo prazo, como eu falei, tudo aqui é devagar, né? Não tem jeito. Então, às vezes a gente vai estar sentindo tranquilo, vai ficar meses tranquilo. De um dia para a noite, de repente vai acordar já com todos esses sintomas do esgotamento, né? O burnout é uma palavra em inglês, né? Seria como se fosse queimado, né? Ele pifou, né? Como se tivesse pifado ali a parte elétrica, né, da cabeça, e a pessoa ela fica é uma síndrome bem debilitante, né? A pessoa não consegue pisar dentro do local de trabalho dependendo da situação. Então é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. E tem a ver também com aquela pessoa, né? Porque parece que ela tem alguns sintomas, né, de esgotamento, que eu acho que é fadiga, alteração no sono, alimentação, perca do desempenho, perca de paciência. Já estou até imaginando um olhando para a cara do outro, principalmente casal.
Não, assim, perdeu a paciência, né? Tipo, tem casal aí ou não? Estou de cabeça baixa, eu não estou vendo. Ansiedade, distanciamento e desesperança. Parece que tem uma diferença, né, entre fadiga e cansaço, né? Parece que a fadiga você dorme Isso. e não descansa. Não descansa, aquela canseira nos ossos, né? A pessoa fala, não sai de mim, faz de tudo, ela não vai embora. A gente chama, né, da astenia, né? Nosso termo técnico. E ela tem a ver com esses hormônios que eles sofrem esse desbalanço. Porque a gente, para estar acordado, concentrado e fazendo o que a gente faz no dia a dia, a gente tem que estar ali com tudo funcionando certinho. Quando a gente esgota e acaba, uma coisa vai puxando a outra, a verdade é essa. Então a gente fica mesmo mais irritado, a nossa paciência fica muito esgotada, dores crônicas que a gente tem, todas pioram, que é uma coisa que eu esqueci de mencionar na ansiedade, mas é uma coisa também que o pessoal vai se identificar. Se alguém aí tem fibromialgia, pode procurar também a parte da saúde mental, porque fibromialgia é problema emocional, não é problema físico, por causa justamente dessa dor, né, que a gente vai ter, pela essa questão hormonal que desbalanceia e a pessoa na tensão muito constante acaba tendo todos esses sintomas em reflexo. Aí ela vai estar cansada, com dor, ansiosa, vai ter tudo isso e na verdade tem esse probleminha lá no fundo ali que está causando todos esses sintomas. Puxa vida, essa eu não sabia, não. Imaginei que fosse... O tratamento da fibromialgia é antidepressivo. Se alguém toma aqui o duloxetina, né? O Velija, Cymbalta, Simb, se for ler lá na bula, é antidepressivo. Que coisa. E me chamou a atenção nessa questão do esgotamento, eu até brinquei aqui, questão de perca de paciência, né? Porque tem pessoas que, às vezes... que ela está tão esgotada que ela não aguenta ouvir a voz de ninguém, que qualquer coisa irrita, qualquer coisa incomoda, porque ela chegou no limite dela, né? É interessante isso, né? Isso acontece. Uma outra coisa também, que, né, já que a gente fala que a ansiedade ela é tão extensa que é muita coisa mesmo. E a gente acaba tendo essa irritabilidade. É muito comum acontecer da gente aumentar a nossa fome. Então, às vezes, a gente desconta na comida aquela ansiedade, porque é gostoso comer, é prazeroso, o nosso corpo ele entende que isso é bom. Tomar muito cuidado quem bebe, quem fuma, porque na ansiedade a gente vai descontar também. A gente acaba tendo No café também? No café também, café estimulante, café deixa mais acelerado ainda. Não é tão comum, mas a gente pode ter. Mas a comida é o mais, né? Tanto que a gente trata a ansiedade, a pessoa não perde o peso, ela volta para o peso normal, né? Então também é outra coisa, não tem remédio para emagrecer, tá, gente? Né? Se o vizinho tomou fluoxetina e emagreceu é porque estava ansioso, não é porque perdeu peso, não. Porque aí a gente consegue estabilizar, o humor volta ao normal, a irritabilidade estabiliza. Porque lembrar sempre da causa do problema, né? Que é esse que é o problema e ele vai se apresentando de vários modos. E cada pegar duas pessoas ansiosas, vou pegar, sei lá, dois irmãos gêmeos iguaizinhos um ao outro, duas ansiedades diferentes. Cada um vai expressar a ansiedade de um jeito único de cada um. A questão do humor, qual que é a diferença, por exemplo, de como a pessoa ela consegue identificar, ela era uma pessoa bem-humorada e ela deixou de ter humor, ou como que é isso? Porque tem pessoas que não têm humor, né? Uhum. Mas a gente teria como se fosse imagina assim, um nível de felicidade. A gente tem o nosso humor normal, que é o humor que eu estou aqui conversando, tranquilo, tudo bom. Eu vou lá, acontece uma coisa muito boa, o meu humor ele aumenta. Então eu fico feliz, expansivo, converso, eu estou sorridente, eu estou mais agitado, tudo mais, né?
Aí meu humor abaixa, aí daqui a pouco dá um problema. Aí o que acontece? Meu humor cai. Aí, por isso da depressão. Quando a gente fala depressão, é um transtorno de humor. Então o meu humor cai. Então às vezes a pessoa pode estar sorrindo, fazendo tudo normal, mas ela está ali depressiva, porque como eu falei, é um meio que ela vai ter de se expressar. Então a gente tem até na bipolaridade, né, que é muito comum acontecer, quando a gente fala bipolar, dois polos, né, é o polo do humor. Então a pessoa está muito para cima, muito para baixo, muito para cima, muito para baixo. É uma parte que a gente chama, né, dos afetos, né, como a gente relaciona com os outros, mas ela está muito relacionada ao nosso dia a dia. Então a gente entra ali uma irritabilidade, entra ali uma concentração, por isso que ela vai puxando todos esses sintomas juntos, né? E o humor nosso, ele é variado mesmo, a gente vai ter variações ao longo do dia, normal. Como eu falei, deu problema, vai ficar para baixo, normal. O problema é quando ele vai em excesso, ou ele sobe em excesso, que a gente teria os problemas ali na questão do bipolar, né? Mas é algo que a gente consegue perceber, principalmente quem está ao nosso redor. É muito comum, na verdade, quem está perto da gente perceber primeiro. Fala assim, você não está muito bem, você está mais estressado. E a pessoa fala, não, estou normal, é que hoje eu não estou muito afim mesmo. E é muito comum, né? Geralmente é o acompanhante que leva e relata. E a pessoa fala, não tenho nada. Aí o acompanhante fala, não, ela está assim, 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 assim. Aí está tudo lá e quando a gente vê, está mesmo, né? Do mesmo jeito quando melhora. Quando a gente começa a fazer o tratamento, a pessoa melhora. O pessoal que está próximo, né, o cônjuge, pai, mãe, vai falar, você está ficando melhor. A pessoa fala, não, ainda não estou não, ainda não está muito bem. Porque é devagarzinho mesmo. Então, a gente sempre escutar, né, quem está próximo da gente, né, família, quem está ali junto. Porque muitas vezes eles conseguem ver de fora melhor do que a gente por dentro, que está no turbilhão ali do problema, que está no olho do furacão, fica difícil de ver mesmo, né? Então sempre também está muito atento a que quem está ao nosso redor fala. E como que uma pessoa de fora consegue identificar que a outra está meio bipolar? Pela alteração, ela está muito alegre e ela fica muito triste, isso em questão de minutos, horas, isso, dias, então, como que é? A bipolaridade, né, o polo que a gente fala, né, que é o humor, ele vai ter o polo depressivo, então a pessoa vai ter uma depressão mesmo normal, e o polo que a gente chama de mania. O termo não é o termo popular, está com mania, não. O nosso termo mania é um termo muito específico para um humor elevado. A diferença que acontece como eu falei, a gente tem essas variações de humor normalmente, isso acontece com todo mundo, mas então eu sou bipolar, quem varia muito? Não seria o caso, porque a bipolaridade ela é muito específica. A gente costuma ter uma média ali de cerca de 1 a 2 semanas da pessoa nesse estado de humor alterado. Então ela vai estar depressiva por dias, depois ela volta ao normal. Daqui a pouco ela vai estar na mania por dias, aí ela volta ao normal. E aí a gente vai tendo essas alterações. E a mania, ela é um pouquinho mais específica, né? Mas a pessoa tem um pensamento extremamente acelerado, ela fica muito agitada, a autoestima super inflada, ela acha que ela pode fazer tudo. A gente tem casos de comportamento nocivos, comportamentos prazerosos e nocivos ao mesmo tempo. Então, o cara que gosta de um esporte radical começa a fazer um esporte radical sem pensar muito. É muito comum isso, não é tirado, é exemplo real. A pessoa gastar 30 mil no cartão de crédito, assim, de uma hora para outra, e ganhar, sei lá, 5 mil por mês, não tem ela, na hora ali que o bicho pega, ela começa, porque tem essa alteração no humor. Aí é uma coisa, né, do tema também, que a gente tem que estar sempre atento, que existem alguns transtornos de personalidade que eles se assemelham à bipolaridade, mas não são. Que é o que a gente estava comentando lá da questão do transtorno borderline, que hoje a gente vê muita gente, e acho que talvez dos transtornos de personalidade é o que está mais associado com essa questão do suicídio, né? Que a gente estava comentando. Aí a gente entra numa outra questão, que é a personalidade da pessoa, e aí sim a gente tem essas alterações
no mesmo dia. Mas, como eu falei, quem estiver em casa observando a pessoa saindo muito fora do comportamento padrão, né, sem motivos, né, fala assim, do nada a pessoa começa, a gente tem que estar sempre atento com essa parte da saúde mental, porque pode ter esse sofrimento escondido ali e a gente não está percebendo. Eu já achei que eu ia ter essa síndrome, já. Não. Porque às vezes eu estou feliz, aí minha esposa chega e fala, dá o cartão, eu fecho a cara na hora. Mas não é não, né? Aí tem justificativa, né? Aí eu tenho... Cadê ela? Não posso esquecer dela, né? Para a gente caminhar aqui para o final, tem muita coisa, né, para se falar, né? Muita coisa. É um assunto muito amplo que a gente está tentando resumir de uma forma bem genérica, assim, bem por cima, porque não dá para falar tudo um dia só. Por isso até que a gente separou 3 quintas-feiras para falar sobre o assunto, para ministrar sobre a vida de vocês, para você convidar pessoas que precisam ouvir, que eu creio que Deus tem algo especial para a vida de cada ser humano, amém? Agora a gente quer falar um pouquinho sobre o quê? Eu vou até pular algumas coisas aqui que a gente tinha anotado, mas a gente falou sobre o problema, né? Sobre identificar o problema. Agora a gente quer falar como prevenir ou como ajudar a solucionar o problema. Então, doutor, como que a pessoa ela pode cuidar da saúde emocional dela? Geralmente, né, o que a gente vê, que é o mais comum de acontecer, a gente acaba sempre procurando quando o problema já instalou. Então é muito difícil, tanto que pensando aqui comigo, eu não lembro alguém que veio preventivamente, né? Porque muitas vezes a gente vai tentar segurar até o fim, né? A gente fala, não, a gente consegue, a gente vai, vamos, até que chega uma hora que o corpo ele não aguenta mais e a pessoa vai procurar ajuda. Como eu falei, o tratamento ele dá em várias frentes, né, de vários modos, mas vamos pôr assim, nenhum é mais importante que o outro, né? Claro. Mas inicialmente a gente percebe que essa parte nossa medicamentosa ela tem uma certa vantagem nas outras abordagens. Por exemplo, nessa questão da depressão, da tentativa de suicídio, da bipolaridade, ansiedade, toda essa parte. O remédio ele consegue trazer a pessoa de volta muito mais rápido do que uma terapia, por exemplo. Não vai ser o tratamento, digamos assim, que vai solucionar, porque como eu falei, tem que ser os dois juntos, mas o remédio é o que vai dar aquele ânimo inicial. Então é muito comum a gente ter um depressivo, um ansioso, ele fala assim, não quero tratar, não quero ir atrás, tive meus problemas, mas eles estão aí mesmo, vamos ficar por isso. Porque o que ele pensa? Ele está tão para baixo que pela astenia, pela fadiga, pelo cansaço, ele não tem força para resolver, né, os problemas. Então a medicação ela vai trazer a gente de volta, vai trazer para o normal. Também não existe, né, aquele remedinho da felicidade, vou tomar e vou ficar super feliz, não vou ter mais problema. Isso não existe, vai trazer para o normal e ali a pessoa partindo do normal, ela vai conseguir ir atrás do problema mesmo. O que está acontecendo? Por que eu deprimi? Por que eu fiquei ansioso? Então, eu acredito que o primeiro passo de todos seria a ajuda médica, para a gente procurar uma medicação para trazer de volta. A partir do momento que a pessoa volta, aí a gente começa a ampliar ali essa questão. E aí, no caso, né, a turma ali dos psicólogos, né, são tão importantes quanto a gente, em alguns casos até mais. Que tem coisa que é só o psicólogo que resolve. A gente vai lá e dá uma ajuda, né? Então, digamos assim, os 2 pilares iniciais seriam a terapia e a medicação. Na prática é a medicação, a gente sabe que, né, ela tem essa prevalência aí. E a partir do momento que a gente está com os 2 pés firmes, a gente consegue aí alimentação, atividade física, a vida religiosa, atividades que dá prazer, que a gente gosta de fazer. Sempre é importante deixar ali, tira ali uns 30 minutinhos, 1 hora que seja por dia, para fazer uma coisa que a gente gosta, que é uma coisa assim, isso não é luxo, isso é tratamento, né?
Então a gente consegue, e assim, cada um vai saber o que gosta, né? Então, por exemplo, a pessoa fala assim, eu gosto de ouvir música. Então, tira o seu tempinho ali para ouvir música. Eu gosto de sentar ali na rua para ver o movimento. Então vai sentar e vai ver o movimento. Eu gosto de fazer um bordado, alguma coisa assim, vai fazer, porque nessas situações isso é tratamento. E a gente poderia pensar até mesmo como preventivo, se a gente for estender mesmo a pessoa não sabendo, porque com uma alimentação saudável, com uma atividade física em dia, fazendo as coisas que gosta, tendo ali a parte espiritual, tudo certinho, a pessoa tem menos predisposição a ficar doente. Isso a gente não está falando nem só da saúde mental, mas física mesmo. Então, eu não tenho nada disso, mas tenho pressão alta, ajuda. Tem diabetes, ajuda. Uma dor lá nas costas, o que pensar ajuda. Então a gente consegue ter esse, pensando a saúde como um todo, né? Não só uma parte nossa, pensar o nosso corpo inteiro, né? E fazendo todas essas medidas a gente consegue. Então, né, quem sente, né, quem acha que precisa de ajuda, primeiro passo, procura o médico, e aí, segundo passo, a terapia. E aí depois, partindo, né, depois desse início, que é o mais difícil, aí a coisa começa a ficar mais fácil, dá para ir desenvolvendo melhor. Bacana. E quem está aqui precisar do doutor, o consultório é na onde? Eu estou com um consultório na rua ali da Secretaria de Saúde, né, Luciano Gandini, lá no RCS. Eu estou atendendo só de tarde, né, de sexta-feira à tarde. Eu faço também aqui o Cadioli, mas ali a parte, né, é só do bairro nosso. Não sei se tem alguém aqui que mora, se eu não me engano, acho que é o Bosque. Eu estou com o Bosque, é uma das regiões ali. E eu também estou no ambulatório de saúde mental, que é do lado da Rádio Cidade, que ali a gente tem um grupo de psicólogos, tem bastante gente lá. Então, onde, né, por qualquer desses lugares que procurar, eu vou estar, talvez daqui a pouco, né, mais lugares, mas ainda por enquanto são só esses, né? Só que é bastante, né? Das 7 às 7 todo dia, né? Você viu que coisa importante? O doutor falando e eu pensei aqui, né? Uma boa alimentação, coisa que às vezes a gente negligencia, né? Uma atividade física, cuidar da vida espiritual e fazer coisas que gosta, né? Você está envolvido em coisas que gosta. Não é luxo, né? É tratamento, é saúde. Aí cada um vai, porque às vezes pode falar, mas eu podia estar fazendo tanta coisa mais importante, estou aqui sentado aqui na rua fazendo o que eu gosto, por exemplo. Não, o importante é isso. O resto a gente corre atrás, dá um jeito, né? Agora, saúde mental é um pouquinho mais difícil. Às vezes a pessoa perde, para conseguir de volta, consegue, tem tratamento, dá para resolver, mas vai um trabalho bom aí de um tempo bom também. Que bacana. E para a gente finalizar aqui, né, a gente colocou, né, a busca por Deus, ela auxilia no tratamento ou na prevenção. Tem alguns versículos, olha só que precioso isso aqui, ó. Salmos 30, versículo 2 diz assim: Senhor meu Deus, clamei a Ti e Tu me saraste. Então, nós vemos que Deus, Ele tem cura para a nossa alma, para o nosso intelecto, para o nosso interior. O apóstolo Paulo, ele diz assim em Romanos 12, 2: Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente só consegue provar da boa, fala assim comigo, boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se nós renovar a mente. Então você percebe que é um processo também. Quando a gente passa por esse processo de renovação de mente, nós vamos experimentar coisas maravilhosas da parte de Deus. E olha só, quando o doutor estava falando sobre ansiedade, tem um versículo que eu anotei aqui, que está lá em 1 Pedro 5,7, diz assim: lance sobre ele, sobre Jesus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a nossa ansiedade, o que nós podemos fazer com ela? Estou ansioso, eu estou aflito, o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer, como que vai funcionar, meu Deus,
o exame vai sair daqui uma semana, estou muito mal, perdi o emprego, o que vai acontecer? A Bíblia diz: lance sobre Jesus toda a sua ansiedade. E como que eu lanço sobre Ele? Através da nossa oração, através da nossa boca. A gente pode abrir a nossa boca e falar: Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Eu não sei o que vai ser amanhã, mas eu confio no teu poder. Mateus, no capítulo 6, também fala uma coisa que, sabe, eu gravei muito quando eu ouvi isso. Jesus, ele estava ensinando no Sermão da Montanha, e ele disse assim: não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir. Não fique preocupado com o que vai acontecer. Ele diz assim: por mais preocupado que você esteja, você pode mudar o curso daquilo que vai acontecer? Não. Então ele fala assim: deixe que a preocupação de amanhã se resolva amanhã. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente quer resolver o que vai acontecer semana que vem, hoje. E hoje você precisa resolver os problemas de hoje, não de amanhã. Então, quando a ansiedade bater na sua porta, sabe o que você faz? Eu vou resolver o hoje, eu vou viver o agora. É isso que eu vou fazer. Então, é muito impressionante como a Bíblia também ela nos orienta e nos ajuda para vencer todos esses problemas emocionais. Eu quero agradecer muito de coração, doutor, né? Quem está triste aí que está acabando faz A gente vai marcar outras vezes, né, doutor? A gente quer fazer um trabalho constante para ajudar a população. Eu louvo a Deus mesmo pela vida do doutor, né? A minha oração é que o Senhor continue te mantendo de pé, te dê força. Agradeço o convite, né? Sempre que precisar, só chamar. A gente aí conversa mais um pouquinho, muitos temas, né? Dá para falar aqui por muito tempo. Qual coisa o pessoal precisar, né? Alguma coisa mais específica, né? Fala sobre tal coisa, ou só sobre depressão, só sobre ansiedade. A gente também pode marcar um dia aí, a gente conversa mais um pouquinho. Que bacana. Bom? Que bacana. Que Deus abençoe grandemente a vida do doutor. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dele? Eu quero fazer uma oração com vocês. Se coloque de pé no teu lugar. Nós já vamos terminar. Quero fazer uma oração. E eu creio que Deus, ele vai, se você chegou aqui abatido, desanimado, você recebeu uma orientação como resolver humanamente, e também você não sairá daqui sem o toque de Deus. Deus vai te colocar de pé, Deus vai te fortalecer. Você crê nisso? Quem crê nisso, dê glória a Deus, levanta a sua mão. Quero que você feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Às vezes, quando as circunstâncias, as dificuldades, ela diz que não, mas a voz de Deus, ela nos encoraja a prosseguir. Nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos um Deus que pode mudar sua mente, pode renovar o seu coração, pode tirar os seus traumas. E eu quero que nesse momento, como nós acabamos de ler, como está escrito lá em 1 Pedro, lance sobre ele toda a sua ansiedade, lance sobre ele todos os seus problemas. Eu quero que nesse momento você abra sua boca. Se você pode fazer isso, então faça. Fale para Deus os seus problemas agora. Faça isso nesse momento. Feche os seus olhos, mesmo que se for sussurrando, fale para Deus. Fala: Senhor, eu estou ansioso, eu estou chateado, eu estou magoado, eu estou preocupado. Faça isso nesse momento. Eu creio que Deus, ele está no trono dele ouvindo o seu clamor, ele está ouvindo a sua oração. Isso, abra sua boca, fale